Olá, pessoal, bom dia. Bom dia. Desculpa um pouco o atraso, né? O pessoal está, né, olhando os espaços aí e a gente atrasou um pouquinho, mas quero agradecer aqui a presença de todos vocês. Nós, do Sebrae, todos aqui são do Norte Pioneiro, tem alguém de fora? Fora? Fora, então a maioria daqui. Esse espaço que a gente está colocando de exportação, né, que o Júnior Silveira depois vai estar com vocês, nós estamos trazendo também o pessoal da Abra Frutas, que é a Associação Brasileira de Fruticultura, o IDR vai estar junto com a gente também, né, o Paulo vai apresentar o cenário de fruticultura que a gente tem aqui na região, e assim, nós temos alguns produtos nossos que estão sendo exportados para a Europa, principalmente, indo praticamente para o mundo inteiro. Foi graças a um trabalho, né, dos parceiros que estão fazendo aqui no Norte Pioneiro, mas tem assim, um aspecto bem interessante, que é trazer o desenvolvimento para o Norte Pioneiro e para as pequenas propriedades. É possível a gente fazer isso, tem uma série de oportunidades e a gente vai tratar disso nesse bate-papo que a gente vai fazer agora aqui. Né? Então, algumas questões que são importantes na questão da exportação, pode ser feito sozinho? Pode, mas a gente assim, tem trabalhado muito forte para fazer um trabalho de associativismo, onde a gente, né, propõe que um grupo de produtores que tem essa condição, essa vontade de exportar. A exportação, ela pode ser uma oportunidade que talvez a gente consiga também trabalhar o mercado interno se a gente tiver organizado e tiver estruturado, fazer um bom trabalho aqui internamente. Eu acho que o Júnior pode abordar isso depois na palestra dele, né, e a gente vai dar todo o suporte necessário depois para os municípios, para o grupo de produtor ou para o produtor que queira, né, entrar nesse processo. Processo extremamente simples, vamos dizer, mas precisa da gestão do produtor e precisa da organização do produtor. E aí, acho que o Sebrae e o IDR pode ajudar bastante nesse processo. Então, era isso. O evento do Norte Pioneiro, a feira a Ficafé e a Feira Sabores, é um evento do Norte Pioneiro e tudo que vocês estão vendo aqui dentro tem relação com o Norte Pioneiro. Não tem nada aqui, a não ser a feirinha de origens, né, que é um outro projeto estadual, mas tudo que vocês verem ali dentro da Feira Sabores é nosso, é do Norte Pioneiro. São produtos que a gente vem trabalhando já há algum tempo e o objetivo nosso é melhorar a condição para que todos vocês que têm interesse e podem fazer esse trabalho com a gente e crescer junto com a gente, ok? Então, Paulo, a Edilene vai entrar. Então, pessoal, da minha parte era isso, eu sou do Sebrae, né, o realizador do evento junto com o IDR e fico à disposição para a gente poder conversar, ok? Bom dia, pessoal. Minha fala hoje é rápida, eu estou aqui para representar meu gerente regional, Maurício. Ele foi convocado para uma reunião de planejamento e não pôde estar presente. Ele já pede desculpas por não estar aqui, deixo um abraço para vocês. Mas o que eu tenho para falar para vocês é que, como o Odemir falou, essa questão da exportação por pequenos produtores já é uma realidade, né? E nós, como governo do Estado, nós estamos aqui para incentivar, o governo do Estado vai estar incentivando a questão da exportação para pequenos produtores, e gostaria de parabenizar o Sebrae pela iniciativa de trazer essa questão da exportação de frutas pelos pequenos produtores aqui para esse evento, que é um assunto de grande relevância, principalmente porque a nossa região ela tem se destacado, eu não vou dar spoiler da fala do Paulo, mas a nossa região tem se destacado na questão da produção de frutas. E, para vocês terem uma ideia, vou dar uma notícia de primeira mão aqui, Odemir. Nem os nossos técnicos foram informados ainda, mas o 6º seminário de fruticultura do Paraná vai ser aqui na nossa região no ano que vem. O Odemir está sabendo. Por quê? Porque o Odemir é parceiro, o Sebrae é parceiro, com certeza a Abra Frutas será convidada para estar nesse evento, vai estar participando desse evento também, que vai acontecer no ano que vem. Então, assim, o que eu desejo para vocês é um ótimo evento. Quer falar? Eu acabei esquecendo, nós vamos ter também nesse evento uma participação do Eduardo, que ele é o secretário executivo da Abra Frutas, diretor executivo da Abra Frutas, que é a Associação Brasileira de Fruticultura. Ele não pôde vir, ele está lá na nossa programação, mas ele vai entrar online para falar com vocês aqui, tá bom? Então é isso. Mas
é isso. Então, assim, a questão da fruticultura é forte no Norte Pioneiro, por isso que a gente está fazendo esse trabalho. Isso. Então, o Eduardo está assistindo a gente aí. Eduardo, vai chegar um convite especial também para a Abrafrutas estar com a gente no Seminário Paranaense de Fruticultura. Um bom evento a todos. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo, como o Odemir já disse ali. Eu sou engenheiro agrônomo, trabalho no IDR Paraná. A gente tem um trabalho muito forte com fruticultura aqui no Norte Pioneiro. Eu vou mostrar o cenário da fruticultura aqui no Norte. Muitas vezes a gente tá na correria do dia a dia, a gente não tem noção do tanto de coisa que tem aqui dentro da nossa região. Então eu vou fazer uma apresentação para vocês de como que é a fruticultura e o que a fruticultura no Norte representa para o Estado. Certo? Eu trabalho hoje, mais especificamente, com morango e uva, que tem 2 micro-regiões específicas, que tem uma concentração maior de produtores de morango e uva aqui no Norte, que é a região de Jaboti e Japira. Mas eu vou fazer o cenário da fruticultura na região como um todo. A região, quando a gente fala região Norte Pioneiro, o Norte Pioneiro ele abrange não só a regional de Santo Antônio da Platina, mas também a regional de Cornélio Procópio, então alguns municípios da regional de Cornélio. Então ele tem uma abrangência maior do que a regional do IDR Paraná, então são 2 regionais envolvidas. E a regional de Santo Antônio da Platina envolve todos esses municípios. Então começa aqui em Cambará, desce até Curiúva e pega a divisa do estado de São Paulo lá, São José do Boa Vista, Santana, e fecha a divisa com o estado de São Paulo lá toda. E esse é o desenho da regional de Santo Antônio da Platina, mas tem mais alguns outros municípios que envolvem e que englobam o Norte Pioneiro. Só para vocês terem uma ideia, a Mesonorte, o estado é dividido em mesorregiões, dentro da organização do IDR Paraná, e a Mesonorte é a segunda região com mais fruta, e ela só perde para a região Noroeste, porque na região Noroeste tem muitos citros. Então, assim, se você pegar fruticultura, em muitos livros de economia agrícola, a gente divide a fruticultura da citricultura, porque a citricultura no Brasil é um capítulo à parte, pelo desenho da citricultura, grandes empresas e tal. Então, se a gente desconsiderar a citricultura, o Norte Pioneiro o Norte é a maior meso produtora de frutas do estado. Então, a gente é a região maior produtora de frutas do estado. Dentro da Mesonorte, a Mesonorte é composta pelas regionais de Santo Antônio da Platina, Cornélio Procópio, Apucarana, Londrina e Vaiporã. Santo Antônio da Platina representa 50% dessa fruticultura. Então, assim, a fruta aqui em Santo Antônio da Platina é representativo. Na regional de Santo Antônio da Platina, a fruta é muito representativa. Então, eu posso dizer, sem sombras de dúvidas, se eu excluir a citricultura, que a regional de Santo Antônio da Platina é a maior regional produtora de fruta do estado do Paraná. Certo? Então, isso é importante. A questão da evolução, como que vem evoluindo a questão que a gente chama de VBP, que é valor bruto presente, que é o dinheiro gerado pela fruticultura na região. Como que ele vem evoluindo ano a ano, aí, de 2018 até 2023. Então, a gente sai em 2018 com 146 milhões de reais movimentados com fruticultura para 380 milhões em 2023. Então, a gente vem numa crescente muito grande. Então, é um trabalho de priorização, é um trabalho de parceria entre o SEBRAE e o IDR. Eu vou falar um pouco mais para frente dos modelos de parceria, aí, principalmente na goiaba, em Carlópolis e no morango, lá em Jaboti, tem um trabalho muito legal envolvendo as associações, IG, e outras coisas. Mas a gente nota que quando a gente entra no processo de certificação ou entra no processo de indicação geográfica, a gente eleva o nível técnico dos produtores. Então, os produtores que estão envolvidos nisso, eles acabam tendo uma noção de gestão, um nível tecnológico maior, e isso acaba arrastando a vizinhança. Mesmo quem não está adotando, quem não está no processo de certificação, acaba copiando
uma série de benfeitorias e boas práticas que são realizadas nessas propriedades que estão sendo certificadas. Como eu disse, esse trabalho ele tem resultados porque ele tem meta. Esse trabalho foi desenhado há 20 anos atrás e ele vem sendo executado ano a ano. Então, todo ano a gente tem uma discussão do plano de fruticultura e reescreve esse plano e a gente prioriza algumas frutas. Então, só para entender, as frutas que a gente tem priorizadas aqui na região são pitaia, abacate, morango, abacaxi, banana, lixia, maracujá, goiaba e uva. Então, essas são as frutas que a gente priorizou trabalhar na região. Então, assim, quando um prefeito vem procurar o IDR para pedir dinheiro lá na Secretaria da Agricultura para fazer um fomento, a gente fala, vamos fazer um fomento, então vamos pedir dinheiro para implantar a unidade de uva, que nem foi plantada em Ribeirão Claro, ou em Tomazina, então, ou morango, que nem agora a Japira pediu recurso para implantar estufas, ou os projetos de maracujá e abacaxi que foram realizados em 14 municípios. Então, a gente tem já priorizado as frutas. Então, quando vai entrar recurso, a prefeitura vai pedir dinheiro, o deputado vai colocar ementa, a gente já sabe quais frutas que são priorizadas aqui, que a gente tem que trabalhar. Paulo, eu não posso trabalhar com mirtilo aqui na região? Você pode até trabalhar com mirtilo. O IDR não vai treinar uma pessoa para te atender, certo? A gente vai dar suporte, vai dar orientação, vai falar onde compra muda, vai dar esse básico, mas a gente não vai ter uma equipe especializada. Por quê? Porque não está dentro das frutas que foram priorizadas. Essas que foram priorizadas, a gente recebe treinamento todo ano, o tempo todo, os técnicos estão sendo capacitados para trabalhar com essas frutas. Um grupo de técnicos, gente, não são todos os técnicos que trabalham com todas as frutas. Como eu falei no início, eu trabalho mais com morango e uva, e cada grupo de técnico tem as suas frutas que eles são especializados. O abacaxi, eu acho que dentro da fruticultura é o principal exemplo aqui para a região. A gente trabalha num sistema de produção de abacaxi no mulching, então vocês podem ver aqui os canteiros cobertos com lona plástica. Esse modelo de produção de abacaxi é da região, né, Rocim? Foi buscar lá, viram lá em Canápolis, lá uma situação de um abacaxi no mulch, lembraram dos canteiros de morango, falaram, pô, vamos fazer um negócio para levar abacaxi no mulch. E hoje o modelo de abacaxi que a gente tem é esse. A tecnologia está aqui na região, então na região todo mundo trabalha com abacaxi no mulch e tem dado resultados fantásticos. E hoje a gente tem cerca de 1,5 milhão de plantas de abacaxi, e se for ver há 10 anos atrás, a gente não tinha nenhum pé de abacaxi. Então esse é um trabalho que foi uma iniciativa do IDR, foi feito excursões, foi dado o start lá atrás, e hoje a gente colhe resultados. Por quê? Porque tem um projeto, tem um planejamento, tem ações a serem priorizadas, metas, isso está sendo executado. E é uma fruta fantástica de se trabalhar, uma alternativa muito interessante para os pequenos produtores. A gente tem um trabalho com banana, né? Aqui tem algumas unidades de banana orgânica, aqui em Santo Antônio da Platina, mas tem em Jundiaí do Sul também, né, Pedro? Tem Siqueira Campos, Santana do Itararé, tem áreas grandes já de produção de banana, então a banana está localizada em alguns municípios pontuais, mas pontuais não, né? Tem banana em praticamente todos os municípios, mas produtores profissionais de banana tá pontuado em alguns municípios. Aqui em Santo Antônio em Santo Antônio da Platina foi colocado dinheiro do município, né, para montagem de algumas unidades referências, que a gente chama, que a gente pega dinheiro público ou de município, do estado, emenda de deputado, para fazer algumas unidades de referência técnica, então onde a gente usa toda a tecnologia possível, né, disponível no mercado para produzir e depois levar os produtores para ser treinados naquela situação ali na prática. Então, a banana foi feita algumas unidades dessas, com dinheiro público também. A gente tem a associação Norte Velho aí do Morango Norte Pioneiro, né, da indicação geográfica. A associação está aqui na feira, depois quem puder conhecer ali, chegar ali, trocar uma ideia com o Gaúcho, o presidente da associação, que ele está ali, a Lucélia, está o pessoal da associação ali. Então, a gente tem um movimento lá. A associação está sediada em Jaboti, mas ela envolve produtores de Japira, Pinhalão e Tomazina.
né, da indicação geográfica. A Jaboti tem cerca de 460 a região ali, a micro-região, tem cerca de 460 produtores de morango, né? Mais de 100 hectares de morango plantado. Então, assim, 7 milhões de plantas. Então, é um volume grande. Jaboti é a capital paranaense do morango, né? Ainda é, né? A gente ainda sustenta esse título, apesar da região metropolitana de Curitiba tá crescendo muito a área de produção de morango. Maracujá é uma cultura que também está dispersa nos municípios. Já teve uma concentração maior nos municípios de Santana e Venceslau-Braz. Ainda tem mais produtores nesses municípios, mas praticamente a gente tem produtores em todos os municípios. E o que é importante a gente salientar, tanto no abacaxi como no maracujá, é a questão da produção orgânica. Então, hoje, a gente chama de pacotes tecnológicos, né, que a gente tem alternativas para resolver a maioria dos problemas dessas culturas dentro do manejo orgânico. Então, o maracujá, a gente tem vários produtores orgânicos, então vários casos de sucesso de produção de maracujá orgânico. E no caso do abacaxi também. Então, a gente já domina essa tecnologia de produção de maracujá e de abacaxi orgânico, né? Então, o orgânico também, pensando em exportação, né? Depois a gente vai falar aí de exportação, também é um nicho de mercado interessante, né? A goiaba, o Carlópolis, né? A capital paranaense da goiaba, né? Então, capital paranaense, não, desculpa. Capital nacional da goiaba, né? Então, tem mais de 1.000 hectares de goiaba. A região ali, né? Carlópolis está concentrado mais em Carlópolis, mas acaba Ribeirão Claro, Siqueira Campos, tendo alguns produtores também. Mas a goiaba de Carlópolis já tem o selo de indicação geográfica. A goiaba de Carlópolis que abriu as portas para exportação de frutas aqui na região, graças a esse trabalho que o Sebrae fez lá de indicação geográfica, de certificação Global Gap. Então, os Carlópolis a gente já tem os produtores certificados, habilitados para exportação. Isso acabou abrindo porta para exportar outros produtos que esses produtores tinham. Então, hoje a gente já tem exportação de pitaia, tem exportação de maracujá, tem alguma coisa de exportação de abacate, por causa da certificação Global Gap dessas propriedades, que eles não certificaram somente as áreas de goiaba, acabaram certificando áreas de outras frutas que eles tinham, apesar de que a goiaba é o carro-chefe da produção lá em Carlópolis, né? A maioria das propriedades tem como principal renda café e goiaba, né? Mas já abriu a porta para exportação de outras frutas também. Então, aqui é o selo da indicação geográfica da goiaba, né? Na goiaba de Carlópolis, e algumas propriedades aí, cerca de 13 propriedades, 14 propriedades certificadas Global Gap. Também estão aqui, o pessoal da COAC está aí na feira também. Então, quem quiser experimentar a goiaba, conhecer a história da goiaba de Carlópolis, conversem com o pessoal que está aí da COAC. Esse aqui é um trabalho que a gente está fazendo lá com o produtor orgânico, com o Marcos. Então, a gente está certificando uma área. A gente já tem áreas certificadas de goiaba orgânica. Em Baiti, a gente tem uma área certificada. Em Japira, a gente tem 2 áreas certificadas orgânicas de goiaba. E agora a gente está certificando um produtor grande. Então, está sendo um desafio para o IDR também. O Marcos procurou o IDR, falou que queria assistência do IDR para fazer parte desse processo de certificação. Então, a Luísa está acompanhando ele lá. Eu já estive lá, a Edilene já esteve lá, o Valdinei, né? O pessoal aí do grupo de orgânico já esteve presente na propriedade lá. Se eu não estou enganado, são 40 hectares de goiaba orgânica. Então, está em processo de certificação. Daqui 6 meses já está habilitado para certificar. Então, lá é um desafio para a gente, porque é uma outra realidade. Os produtores que eu atendo de goiaba lá tem 200 pés de goiaba, outros 300, outros 400. Né? Então, você pensar em 40 hectares de goiaba é um desafio bem grande. Mas está dando certo, ele está contente, ele participou de vários treinamentos com a gente, o produtor. E daqui a pouco tempo, aí, cerca de 6 meses, a gente deve estar com o certificado dele lá na mão. E a gente entender um pouco melhor como é que vai funcionar esse mercado de goiaba orgânica também, que ele falou assim, eu tenho o mercado de goiaba convencional, eu já trabalho muito no mercado de goiaba convencional, mas o mercado de goiaba orgânica, você chega para os caras do mercado e fala, vocês têm goiaba orgânica? Não tem oferta, não sabe como o consumidor vai receber, então tudo vai ser novidade, né, dentro desse mercado para ele aí também.
Abacate é outra cultura que tem bastante na região, né? Jacarezinho tem um produtor bem grande de abacate, mas tem abacate em outras propriedades. Em Santo Antônio da Platina tem produtores de abacate. A gente tem alguns trabalhos de abacate orgânico também. Foi feito várias visitas aqui na divisa, aqui em São Paulo, aqui em Piraju, Bernardino de Campos, Timburi. Tem vários produtores de abacate orgânico ali naquela região, exportadores de abacate ali, né, Fazenda Campo de Ouro, Fazenda Santa Cecília. Então, são tão próximos de nós aqui, né, cerca de 100 quilômetros, então pode ajudar a formar carga e trocar experiências mesmo nessa linha também de produção de abacate. Uva Niágara está concentrada em Japira, então é para o mercado interno, a gente tem cerca de 100 produtores de uva, todos produtores mais ou menos com 1 hectare, 5 mil plantas. Né? No final do ano é uma uva muito saborosa, né? A Niágara, cheirosa, e sai sempre na época das festas, então acaba sendo uma alternativa interessante de renda ali naquela região. Pensando em coisas macro, em coisas que estão relacionadas ao planejamento e o desenvolvimento da fruticultura, o IDR Paraná, o IDR Paraná já deixou, né, tem uma unidade em Cambará e vai fazer uma vitrine tecnológica de fruticultura em Cambará. Já começou a implantar algumas culturas, né, a banana acho que já foi implantada, e vai implantar essas frutas que foram priorizadas nesse plano de trabalho, vão ter uma vitrine tecnológica em Cambará. Então, o IDR vai colocar recurso, vai colocar dinheiro, vai fazer as áreas de cada uma dessas frutas para que a gente possa levar produtor, treinar alunos, fazer toda a capacitação em áreas de campo, de pesquisa do IDR Paraná, ali em Cambará. O Odemir falou sobre isso, então só para a gente bater mais, né, e reforçar o recado, não tem como trabalhar com fruticultura ou com hortaliças sem pensar em organização rural. E não tem como pensar em exportação, pequenos produtores pensar em exportação sem estar em organizações rurais. Então, assim, é importante fortalecer as associações e cooperativas que a gente tem na região e concentrar produtores com o mesmo objetivo e foco. Né? Então, o produtor ter o objetivo, ele quer exportar, então unir produtores que têm esse objetivo e a gente trabalhar com isso. Então, aqui é um retrato das organizações rurais que a gente tem aqui na região. Com relação às agroindústrias de fruta, né, tem algumas que estão aí presentes na feira também. Então, a Baum está aí, que eu vi, o Vinhos Bataer está aí, mas isso aqui são todas as agroindústrias que processam frutas na região. Então, a região é grande produtora de fruta e já tem algumas empresas processando fruta. Apesar de que a fruta na nossa região ainda ela tem o foco de mesa. Então, assim, a gente tem algumas empresas processando frutas e tal, mas a fruta para processamento ela tem um foco de produção, de escala, de tamanho, de renda, e para a indústria é uma coisa e a mesa é outra coisa totalmente diferente. Mas o fato de você ter bastante fruta de mesa, você acaba tendo descarte dessas frutas, né, frutas que não estão padrão de comércio, e essas agroindústrias acabam utilizando dessa fruta. Dentro desse processo, que nem eu estou falando, é um processo que começou lá 20 anos atrás, de fomentar, de incentivar, de capacitar o corpo técnico em fruticultura aqui na região. A UEMP abriu agora, esse ano, em Santo Antônio da Platina, um curso tecnológico em fruticultura. Então, é um curso gratuito, de nível superior, oferecido em Santo Antônio da Platina pela UEMP de Bandeirantes. Então, assim, é um curso específico de fruticultura. Então, o aluno vai estudar ali 3 anos, vai ter uma graduação como tecnólogo em fruticultura, num curso totalmente gratuito. Então, é uma oportunidade para os filhos de agricultores, para os filhos de fruticultores da região se capacitarem, né? E para os demais também que queiram trabalhar na atividade de fruticultura, porque a fruticultura movimenta um dinheiro absurdo, que eu coloquei ali no início, né? Mais de 380 milhões de reais aqui na região. Então, é uma oportunidade para todo mundo que queira fazer uma especialização gratuita, né, numa universidade pública, aqui em Santo Antônio da Platina, aqui do ladinho. E esse curso só foi possível
porque tem esse trabalho estruturado na região, que tem essa quantidade de fruta aqui, porque tem uma série de coisas, certo? A gente vai... Oi? Não. Não, esse curso é um curso descentralizado, a princípio ele vai acontecer só em Santo Antônio, a princípio. Daí não sei depois como é que vai ser os encaminhamentos, mas a princípio é só é um campo descentralizado em Santo Antônio da Platina. Certo? Depois a gente vai ter mais uma palestra aqui, mais 2 palestras, na verdade, e depois a gente abre para perguntas no final. Beleza? Então, é isso, a região é isso, a fruta da região está nesse patamar. Então, quem quiser produzir fruta, a região está aberta, as lojas têm produtos para fruticultura, então isso ajuda, tem mercado, tem compradores de fruta, Carlópolis é um exemplo disso, né? Tem vários compradores, várias empresas que compram frutas na região, e a maioria dos municípios já tem essa estrutura logística para comercialização e para produção, tem técnicos especializados, então a região tá aberta aí para a produção de frutas. Beleza? Oi? Abrir a apresentação? Ah, vai entrar como que é o nome dele? Agora a gente vai entrar com a apresentação aqui online do Eduardo. Bem-vindo, Eduardo. Um bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certinho. Estamos te ouvindo, sim. Que bom, que bom. Tudo certinho? Vamos começar? Gente, agradecer aí pelo convite. Um prazer estar falando com vocês aqui, mesmo que à distância. Eu acabei de chegar agora, eu vou justificar o motivo da minha não presença aí com vocês. Queria muito estar perto de vocês aí, mas é porque nós acabamos de chegar de uma grande rodada externa. Cheguei do Chile agora e estávamos também na Espanha, estávamos na Ásia, Índia, Singapura, Hong Kong, divulgando a fruticultura brasileira. Então, por esse motivo, a gente não pôde estar perto de vocês, e eu peço desculpas por esse inconveniente. Queria muito estar aí. Antes de mais nada, agradecer pelo convite, agradecer aí o IDR, que faz um trabalho de fomento espetacular na fruticultura do Norte Pioneiro, né, do Paraná, e agradecer ao SEBRAE, né, com quem a gente tem um contato maior, a quem eu quero aqui, em nome do nosso amigo Ademir, agradecer a todos os funcionários do SEBRAE da região aí do Paraná, que tem feito esse trabalho magnífico de organização setorial para que a gente possa chegar e trazer a fruticultura de uma vez por toda, como foi dito agora pelo colega que me antecedeu, como uma das principais atividades agrícolas aí do Estado. A minha ideia aqui hoje com vocês é falar um pouco sobre a exportação de pequenas frutas. E, para começar, eu fico muito feliz em ouvir o que foi dito agora aí pelo nosso colega, que falou do potencial que tem aí o Norte Pioneiro do Paraná. Eu já conhecia, sobretudo, a questão da goiaba de Carlópolis, sei da qualidade, sei do trabalho que vem sendo feito e sei do potencial que a fruticultura tem. Quando a gente vai falar de fruticultura de exportação, de tudo que foi mostrado aí, na minha opinião, como Abrafrutas, eu acredito que a goiaba, a pitaia, o abacaxi e o avocado, o abacate, tem grande potencial. Falo isso por conta das nossas andanças e do nosso trabalho no mercado externo, que eu vou rapidamente apresentar para vocês. E essas frutas têm um potencial muito, muito grande. Eu acho que podem ser exploradas. E, além de tudo, a atividade de fruticultura se fixando de uma vez por toda na região vai trazer para vocês um impacto socioeconômico muito grande, que é uma das grandes características da fruticultura, tá bom? Eu vou compartilhar uma tela agora aqui com vocês, para a gente, são 6 ou 7 slides, para a gente conversar rapidamente durante esse tempo que a gente tem junto aqui, tá?
Deixa eu ver se a gente consegue compartilhar aqui. Só um minuto, tá bom? Eu acho que eu preciso de uma autorização aí de quem está compartilhando para gerenciar, do gerenciador, para a gente poder compartilhar a apresentação. Ninguém pode compartilhar essa link. Acho que agora, perfeito. É isso aqui, né, Vitor? Ok? Vocês estão vendo bem a tela aí, gente? Cadê a apresentação? Aqui. Vocês estão vendo a tela bem aí? Só me dá um ok para continuar. Não, né? Oi. Pode Vocês continuar. estão vendo bem? Ah, perfeito. Obrigado pelo retorno. Não está aparecendo. Obrigado pelo retorno. Vamos lá. Então tá, vamos falar um pouquinho sobre a fruticultura brasileira, coisa bem rápida, fazer um panorama geral. O Brasil hoje é o terceiro produtor mundial de frutas, ficamos atrás apenas da China e da Índia, respectivamente, mas somos o 24º exportador mundial apenas. Isso por conta do mercado interno muito importante que a gente tem. A fruticultura brasileira plantada hoje em 2,5 milhões de hectares, segundo o IBGE, e a gente gera, o setor da fruta, de forma direta e indireta, dentro do Brasil, hoje, aproximadamente 5 milhões de empregos ao longo da sua cadeia produtiva. Daí é o que eu falo do impacto econômico e social que essa atividade traz. Segundo o CAGED, são 5 milhões, e nós temos a informação de 56 bilhões de dólares de valor bruto da produção da fruticultura alcançados em 2023, ano, inclusive, onde batemos o recorde de exportação, exportando 1,38 bilhões de dólares para o mercado externo. Um panorama rápido de onde a fruticultura está sendo desenvolvida no Brasil, e a comercialização de frutas hoje no Brasil, que ainda é muito dividida entre agroindustrialização e agrocomercialização, entrando também a parte de sucos, polpas, geleias e outras atividades. Então, isso aqui eu trouxe para vocês porque eu acho importante, inclusive o que foi dito da questão do cooperativismo, do associativismo, diferente de outras regiões, exemplo do Nordeste, onde a fruticultura é muito forte, a região de vocês aí, o sul do Brasil, de uma forma geral, tem uma ligação muito forte com a questão do cooperativismo e do associativismo. Culturalmente, vocês sabem fazer isso. E isso, para nós da Abra Frutas, é uma coisa que pode ser o fiel da balança. Basta que vocês vejam aqui, eu estou mostrando para vocês só até 2020, a balança comercial da fruticultura brasileira, onde a gente vinha capengando e muitas vezes importando mais frutas do que exportando. A Abra Frutas foi criada em 2014 e, a partir daí, a organização setorial foi a chave para essa mudança, né? E isso foi feito de forma no Brasil, como Abra Frutas, mas pode ser feito, inclusive, muito mais fácil numa região, num estado ou numa região específica. Então, a chave para a mudança foi essa, basta vocês verem que, a partir da organização setorial, tudo mudou e a gente começou a ser superavitário na balança comercial de frutas, e a gente vem assim até hoje. Tá? Tá de 2020, mas a gente está assim até hoje. Eu queria destacar a importância disso para vocês. O Brasil é uma salada de fruta, como a gente fala sempre, quando a gente vai discutir a questão de geração de emprego, tecnologia, sustentabilidade, segurança alimentar, saúde, renda e desenvolvimento regional. Onde a fruticultura chega, a fruticultura impacta socioeconomicamente aquela região, sobretudo quando é focada na exportação, porque quando é focada na exportação, geralmente existe uma maior geração de tecnologia, e a tecnologia traz ganho de produtividade e de qualidade, trazendo consigo
a mudança do índice de desenvolvimento rural das regiões onde é colocado. Basta dizer a vocês que a maior prova disso é a região de Petrolina e Juazeiro, Vale do São Francisco. O Júnior, que vai me suceder aqui, pode falar um pouco mais, porque veio de lá e conhece muito aquela região. Então, está ali um exemplo. Então, a fruticultura do Brasil vai muito bem, obrigado. Passando agora para o mercado global, para a gente ter noção do que a gente está falando, o tamanho do mercado global de frutas hoje é estimado em 150 bilhões de dólares, isso em 2021. Isso já deve ter crescido por conta dos números recentes, mas nós temos o dado oficial de 150 bilhões de dólares em 2021, e basta dizer que a Abrafrutas só representa 1,35% de todo esse mercado. Isso aí mostra para a gente o potencial de crescimento que a gente tem. Basta que a gente olhe como é que é esse ponto de 1,35%. Você tem a possibilidade de ver o copo meio cheio ou meio vazio. Então, vai caber a nós utilizar esse número e buscar o crescimento em cima do que a gente já tem. Grande oportunidade de crescimento para o terceiro maior produtor mundial de frutas, que é o Brasil, por conta desse 1,3% do mercado global que a gente ocupa. Trouxe para vocês um número aqui importante, um número recente, do mercado global de frutas e market share que a fruta ocupa no mundo. Então, vocês têm aqui os Emirados Árabes Unidos e África, a América do Sul, você tem a Ásia, a Europa e a América do Norte. Dá para ver aí que a projeção até 2030 é que a Ásia continue sendo o maior comprador e o maior share da fruticultura global. O mercado mundial de frutas cresce 5,2% ao ano desde 2010, o que nos incentiva a poder focar também na exportação, logicamente sem desmerecer a pujança do nosso mercado interno. Trouxe mais um número para vocês, basta dizer que ressalto que essa apresentação ficará disponível para todos que se interessem, vou enviar aí para o pessoal do Sebrae para que eles possam compartilhar com vocês. No ano passado, 2022-23, de acordo com o Agrostat, nós exportamos 58% para a União Europeia, 15% para o Reino Unido, de tudo que foi exportado. Estou colocando o Reino Unido fora da União Europeia por conta do Brexit, 12% para os Estados Unidos, 3% Argentina, 3% Canadá e depois os outros. Isso chama a atenção da gente, esse número, pessoal, porque a gente está colocando todos os ovos numa única cesta. Ou seja, 85% de todo o volume de frutas que a gente exporta estão concentrados em três mercados, sendo que nenhum desses 3 mercados está onde está o maior share do mercado global de frutas, que é a Ásia. Por esse motivo, a Abrafrutas tem feito um trabalho sistemático nos últimos anos, decisão de diretoria, para que a gente possa focar o mercado asiático com uma abertura de novos mercados para a fruta brasileira. E eu tenho visto isso, cheguei recentemente de uma viagem à Ásia, através da Abrafrutas, com um grupo de produtores e gestores, onde tivemos a oportunidade de estar na Índia, na China e em Singapura. E lá nós tivemos a noção do quão é importante o consumo de frutas e do quão a gente pode crescer neste mercado. Trouxe para vocês também mais uma informação importante, são as frutas, os mercados que foram abertos para as nossas frutas de 2017 a 2024 e os mercados que a gente está em processo de abertura. Então, todos esses mercados foram abertos através de uma parceria público-privada envolvendo, sobretudo, a Abrafrutas e o Ministério da Agricultura. A Abrafrutas é muito importante nesse processo, porque a gente que faz todo o background para que esse mercado seja aberto e faz também um trabalho de defesa de interesse. E do lado de cá, a gente tem os mercados em processo de abertura. Então, nós temos mercados importantes para serem abertos, inclusive mercados da Ásia, e que a gente tem uma esperança muito grande de que a gente consiga ultrapassar o nosso recorde do ano passado de 1,3 bilhões de dólares, ainda nos próximos anos, aí, com a abertura desses novos mercados, que muitos deles estão praticamente faltando detalhes para abrir ainda em 2024. Eu queria falar para vocês também um pouquinho sobre a questão da certificação. Porque quando a gente fala de exportação de pequenas frutas,
eu acho que Júnior vai falar disso também, a gente tem um desafio nas mãos, tá? Tem um desafio nas mãos. Foi muito boa a apresentação que me antecedeu, porque deu para vocês sentirem aí o que vocês têm em mãos e como a gente vai trabalhar isso, né? Nós temos um desafio, como eu falei, e a base desse foco na exportação não tem outro caminho que não seja a qualidade, até que a gente possa crescer e exportar grandes volumes. Então, por enquanto a gente vai focar em pequenos volumes, a base tem que ser qualidade. E essa qualidade vai nos ajudar em um posicionamento, em um terço superior da fruta. Seja lá em que mercado for, na Europa, nas Américas ou na Ásia. Esse posicionamento é importante para a gente tenha valor agregado e possa oferir lucros com essa exportação em pequenos volumes, né? Porque o que a gente espera é oferir lucro, né? O produtor tem que ganhar dinheiro, né? E uma coisa importante, gente, é que o gringo paga por qualidade. O gringo paga por fruta boa. E não se, diferente do brasileiro, que ainda não tem essa questão, esse conceito de qualidade arraigado nos seus conceitos, o gringo não. O que se for bom, ele vai pagar um preço superior por isso, e pagando um preço superior, a gente vai ganhar mais dinheiro, que é o nosso objetivo. Então, a fruta premium nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia tem valor agregado. Eu estou dizendo a você porque eu ando lá, vocês que eu ando lá e vejo isso. E a gente tem feito um trabalho de posicionamento com outras frutas, e a Abrafrutas vai fazer com o Norte Pioneiro do Paraná esse trabalho. A gente está disposto a isso. Essa é a nossa obrigação, é o nosso papel como representantes da fruticultura brasileira, e nós vamos ajudar, juntamente com o IDR, com o SEBRAE e com outros órgãos, a alavancar a fruticultura daí. O trabalho de posicionamento tem que ser feito, ele passa pela participação em feiras, em eventos, em rodadas de negócios. A gente tem recursos da PEX para isso, né? Basta que tenha boa vontade dos produtores. O Ademir, que aqui eu citei, tem feito um trabalho espetacular quando nos procurou há alguns anos atrás, e ele já teve a oportunidade de ir juntamente com o pessoal da Goiaba, de Carlópolis, conosco para algumas feiras internacionais, e lá nós tivemos a oportunidade de mostrar para ele a pujança e o caminho que a gente tem para seguir. Basta que a gente possa entender como fazer isso. Na minha opinião, como gestor, eu acho que a gente tem alguns modelos de começar exportando, talvez não diretamente, através de trader ou de outras opções que possam ser apresentadas, mas o produtor precisa se orientar para ele entender o mercado, logicamente ladeado e orientado pela Abrafrutas, e a partir daí a gente começar, assim, a caminhar com as próprias pernas em um curto espaço de tempo. Existem modelos hoje para isso, acho que o Júnior, inclusive, vai falar sobre esse assunto, e a gente está aqui com a Abrafrutas para ajudar vocês nesse sentido. E eu queria falar da certificação. Certificação é importante, é essencial para exportar, sobretudo pequenos volumes, e para colocar vocês num preço superior de qualidade de fruta, com valor maior. E essa certificação existe hoje, Global Gap, eu vi falando que muitos é a certificação importante, e a gente da Abrafrutas tem hoje já funcionando, mas hoje ainda só para associados, a certificação Frutas do Brasil Certified, que é uma certificação exclusiva para associados da Abrafrutas, que não é uma certificação de agregação de valor, muitas vezes, como a Global Gap chega a ser, ou o Reinforce Alliance ou outros, mas é uma certificação de poder de escolha. Por exemplo, só dar um exemplo, depois de tanto de trabalhar essa marca Frutas do Brasil, a marca do Beija-Flor que vocês estão vendo aí, a gente entendeu que essa marca ficou conhecida na Europa como uma marca sinônimo de coisa boa, de fruta de sabor, de qualidade, que é uma característica da fruta brasileira. E pensando nisso, no ano passado, a gente começou a trabalhar isso, e esse ano lançamos a certificação Fruta do Brasil Certified para nossos associados, porque quando tem lá uma manga, por exemplo, na gôndola de um grande supermercado na Europa, na Alemanha, na França ou na Itália, e o consumidor chega, ele vai olhar essa fruta. Se essa fruta tiver a mesma qualidade, a mesma aparência, sendo que uma está com selo Frutas do Brasil e a outra não, 80% das pessoas pegam a que tem o selo por conta do conhecimento de um trabalho que vem sendo feito desde 2014 em cima da fruticultura brasileira. Então, é importante, essa certificação já está disponível, ainda para associados, e
num curto espaço de tempo para todo mundo que se interessar. E, mais recentemente, é o filho mais novo da Abrafrutas, estamos lançando agora no dia 21/11, aqui em Brasília, a certificação Frutas do Brasil Certified ESG, que é oriunda de um trabalho que a Abrafrutas fez de avaliação do diagnóstico de maturidade ESG dos seus associados, onde a gente avaliou se a empresa do associado está alinhada às melhores práticas de preservação do meio ambiente, responsabilidade social e transparência conforme as diretrizes do ESG. A partir daí se gerou um relatório do posicionamento e nível de ESG que cada empresa dessa estava, e depois disso a etapa seguinte foi adaptar essas empresas a eles chegarem em um nível de maturidade ESG, de um compliance ESG importante, que os credencia a ter essa certificação Frutas do Brasil ESG, que vai mostrar para o mundo que a fruticultura brasileira respeita o meio ambiente, tem responsabilidade social e tem transparência. Então, a gente, mais uma vez, começou pelos associados da Abrafrutas, pelas cooperativas, associações e empresas associadas, mas em um curto espaço de tempo, breve, iremos abrir para todo mundo. É muito importante a questão de a gente botar o ovo e cacarejar. A gente tem que mostrar quem somos, mostrar a qualidade que temos, e para isso, esse trabalho que a Abrafrutas faz e chama para si a fruticultura do Norte Pioneiro do Paraná, para que junto com a gente possa fazer esse trabalho. Tá? Eu encerro com essa logo que nós estamos também lançando agora, para angariar, para fortalecer a Abrafrutas, que hoje já representa mais de 80% da exportação brasileira de frutas frescas. O nosso objetivo é chegar a 100% nos próximos 5 ou 6 anos. Para isso, nós vamos lançar fortemente essa campanha, dizendo que está na hora do mundo conhecer os frutos do seu trabalho. É uma campanha para trazer para a Abrafrutas, para o corpo de associados, o maior número de empresas e entidades possíveis, para que a gente possa junto fortalecer e ter representatividade para mostrar ao mundo o que nós temos de melhor e para pedir e defender políticas públicas a nível federal, estadual e municipal focadas na fruticultura, no desenvolvimento dos fruticultores, no desenvolvimento das associações cooperativas, impactando diretamente na geração de emprego e renda e melhorando a vida de cada um. Gente, era isso que eu queria falar para vocês. Eu acredito que a gente possa conversar posteriormente. E eu fico muito feliz em poder estar aqui. Mais uma vez, agradeço o convite e digo que podem contar 150% com a Abrafrutas para que a gente possa desenvolver esse trabalho junto, porque a fruticultura é o futuro do Norte Pioneiro do Paraná, junto com as atividades já hoje desenvolvidas. É isso aí, pessoal. Espero que eu tenha cumprido com o meu papel aqui e me coloco à disposição de vocês para que a gente possa conversar. Vocês vão ter uma palestra maravilhosa dos grandes exponenciais da fruticultura brasileira hoje, um cara que entende muito de comércio, entende de comércio, de cooperativa, sobretudo. Então, eu acho que eu vou ficar aqui também para assistir o Júnior Silveira, que vai me suceder aqui, vai complementar o que eu disse para vocês, mas de antemão já agradeço pelo convite e pela participação. Forte abraço a todos, que Deus abençoe a todos aí. Obrigado, Eduardo, pela participação aí. A fala sua foi muito importante. Entender um pouco como que a gente pode se colocar dentro desse mercado, né? A gente vê ali o mapa seu de exportação, que tem o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pula o Paraná. Então a gente tem que colocar o Paraná nesse mapa aí. Então, eu quero que você fique, se você puder ficar, né, até depois da apresentação online aí, depois se tiver perguntas para você também, você entra com a gente e responde aí. Tá bom? Obrigado, Eduardo. Eu não vou a apresentação de Júnior Silveira por nada, cara. Eu só não vou pagar ingresso porque não me cobraram, mas vou ficar aqui olhando, assistindo. Um abraço a todos. Um abraço. Agora eu queria chamar o Júnior para falar com vocês um pouco sobre as experiências dele com relação à exportação. Júnior. Bom dia, gente. Passa vermelho, volta. Tá bom. É o pointer. Tá. Bom dia, gente.
Primeiro dizer que é um prazer estar aqui. É a primeira vez que eu venho para a região, em específico, né? Então, é um prazer estar aqui, uma honra pelo convite e uma responsabilidade triplicada depois da fala do nosso colega aqui, depois do Eduardo também. Mas vamos conversar um pouco sobre exportação, sobretudo sobre comércio, vamos falar um pouco também de mercado interno, né? Vocês que têm aí tanto potencial, como a gente já colocou aqui, então vai ser bacana para a gente trocar um pouco de ideia. Me parece que aí no final a gente abre para pergunta, né? Inclusive o Eduardo está aí, vamos fazer dessa forma. Gente, falar rapidamente aqui sobre mim, para quem não me conhece, meu nome é Júnior Silveira, eu sou engenheiro agrônomo de formação e eu tenho um trabalho de 19 anos em cooperativas lá no Vale do São Francisco. Passei por 2 grandes cooperativas na região, uma eu fiquei 14 anos, a outra eu fiquei mais 5 e depois eu saí para empreender, né? Sempre, no começo eu fazia manejo em campo, porque vem do meu curso técnico, né? E depois eu caminhei pela parte comercial, que foi onde eu desenvolvi minha maior expertise, né? Principalmente voltado com uva, né? E hoje eu tenho 3 empresas, tá? A primeira, fala rapidamente aqui, é Exportar, e no final da nossa apresentação eu vou falar um pouco sobre ela e tem muito a ver com as potencialidades que a região aqui do Norte Pioneiro tem a desenvolver, então a gente vai ter muita sinergia aqui para falar a respeito. Então esse aqui é o nosso projeto de exportação, tá? Somente exportação. Eu tenho uma segunda empresa, que é essa aqui, a JM Brasil Frutas, que é a empresa onde a gente comercializa todas as frutas apenas no mercado nacional. Então, a gente vende de norte a sul do país, com foco nos atacadistas, né? Obviamente que a gente tem um foco também na fruta lá da nossa região, do Vale do São Francisco, mas a gente está aberto a todo tipo de oportunidade para caminhar com comercialização nesse cenário, né, de 20 anos aí que a gente tem lidando com comercialização. E, por último, eu tenho essa terceira empresa aqui que me proporciona essa experiência que eu estou desenvolvendo agora, que é de caminhar o Brasil fazendo as palestras, né? Então, aqui é uma empresa só para questão de consultorias e palestras, é uma oportunidade que eu tenho tanto de compartilhar informação ao longo desse período que eu tenho de experiência com o mercado, mas, sobretudo, essa possibilidade de conhecer pessoas novas, regiões diferentes e novas possibilidades de negócio, tá? Então, esse aí é o perfilzão. E começar falando sobre o Brasil bem rapidamente, tá? Porque a gente vai focar aí na questão da exportação e das cooperativas, mas em se tratando de comércio de frutas, primeiro eu gostaria de destacar que nós temos um país realmente diferenciado em relação, sobretudo, aos nossos vizinhos. O mercado nacional é um mercado muito rico, a maioria das frutas caminha muito bem no mercado brasileiro, né? É um mercado muito grande a nível de volume, um mercado que inclusive também é bem segmentado, porque nós temos todas as classes sociais aqui no país, então da classe A até a classe E, a depender da fruta que nós fazemos e do nível de preço, de precificação que a gente busque, a gente tem caminho para o mercado nacional. É um mercado muito vasto, falando de norte a sul do país, sobretudo falar do norte do país, que é um local de mais difícil acesso e que tem um pouco mais de dificuldade de oferta de fruta de qualidade. Então, o Brasil é um lugar de muitas oportunidades. Contudo, apesar das oportunidades que o Brasil oferece, apesar dessa potência que o Brasil é, 200 milhões de habitantes, então a chance que nós temos de desenvolver consumo é sempre muito relevante. Contudo, o Brasil por si só não é uma estratégia única e tão somente robusta, porque a gente vive num país que tem uma economia ainda frágil. Nosso país é um país de economia ainda fragilizada, independente de que lado político esteja operando no país, mas a nossa economia definitivamente não é forte. Então, se a gente vai desenvolver um modelo de negócio olhando única e tão somente para o mercado nacional, é importante que a gente tenha em mente que a gente vai vivenciar riscos importantes, porque o nível de consumo de fruta do brasileiro ele é pequeno. Se você pegar um número do nível de consumo per capita do brasileiro e do
cidadão europeu, você vai perceber que o cidadão europeu, em clima temperado, porque ali ele tem muito frio em dada parte do ano, o europeu ele consome mais do que o dobro do que a média do brasileiro o ano inteiro. Né? Então, isso tem a ver com a questão cultural, obviamente, mas isso tem a ver também com a questão econômica, porque nem sempre a gente consegue consumir tudo que a gente gostaria a nível de volume de fruta, porque impacta no bolso. Muitas vezes o brasileiro ele vai precisar escolher entre comprar o feijão ou comprar a fruta mais cara. Então, eu entendo que a gente vai caminhar para um aumento de consumo no país no momento que nós tivermos uma economia favorável. Né? Isso passa, obviamente, pela questão cultural, mas a economia é muito forte. Então, quando a gente fala dessas coisas, aí eu trago esse gráfico aqui. Ó. Isso aqui é o PIB mundial de 2023. Não estou falando aqui do agro, mas nos dá uma dimensão disso que eu estou querendo trazer para vocês. E no PIB mundial, o Brasil, se eu não me engano, em 23 aqui, foi a 9ª economia do mundo. Aí a gente pensa, poxa, mas é a 9ª do mundo, nós estamos muito bem. Só que se a gente pega ali Estados Unidos, ó, 30% do PIB, China, 20% do PIB, depois a Alemanha, que é bem pequenininho, é um ovo em relação à questão territorial, se comparado ao Brasil, 5%, Japão 5%, Índia é grande, mas subdesenvolvido 4%, Reino Unido, que é uma ilha, né? 4%, França, no final das contas aparece aqui, ó, nosso valoroso Brasil, com apenas 2%. Então, esse gráfico ele traz dimensão do quão forte nós não somos, a nível mundial ainda. De todo o bolo das 20 maiores economias do mundo, o Brasil responde apenas a 2% dessa fatia. Então, nossa economia ainda é uma economia frágil, né? Então, isso diz respeito a comércio de fruta no mercado nacional. E quando a gente olha para isso, sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo para o produtor o seguinte, olha, a melhor estratégia para o produtor é ele caminhar, ele está apto para as duas direções. Quais duas direções? Mercado nacional e está apto também para fazer exportação. Né? Eu não sou daqueles que acreditam que nós temos que fazer 100% de exportação ou que a gente também tem que fazer 100% de mercado nacional. Mas o produtor que busca a estratégia, ele vai buscar sempre estar apto aos dois caminhos e de acordo ao momento, de acordo à condição, de acordo ao período, de acordo à situação de cada lado dessa mesa aí, a gente vai decidir se coloca percentual maior para um lado, se coloca percentual maior para o outro, mas definitivamente o equilíbrio entre exportação e mercado interno, com certeza vai trazer robustez ao modelo de negócio de vocês. Então, é fundamental para nós que falamos de fruta no Brasil, que tenhamos em mente que o nosso crescimento ele passa justamente pelo equilíbrio entre mercado nacional e exportação. Então, é necessário exportar. E aí eu vou trazer um case de sucesso que o Eduardo já levantou a bola e eu vou cortar agora. Eu estou vindo do Vale do São Francisco, né? Então, moro em Juazeiro, mas fico entre Juazeiro e Petrolina, né? E no Vale do São Francisco eu trouxe 3 informações aqui para a gente entender a magnitude disso. O Vale do São Francisco hoje é o maior polo frutícola irrigado do Brasil, reconhecido internacionalmente, né? Então, é uma região que equilibra mercado nacional com exportação e se tornou, por conta disso, o maior polo irrigado de frutas do país e de reconhecimento internacional. Esse segundo ponto aqui também é bastante relevante. Ó. Temos ceasas no Brasil inteiro e de todos os ceasas do Brasil, em 22 já foi assim, em 23 também, o Ceasa de Juazeiro, na Bahia, é o segundo maior Ceasa do Brasil. A gente perde em faturamento somente para o Ceagesp em São Paulo, mas a gente ganha do Ceasa do Rio, que é infinitamente maior do que a gente. Ceasa do Rio é muito grande, Ceasa de Campinas é muito grande, Ceasa de Cariacica, Ceasa de Contagem, Minas Gerais, é muito grande. Então, por conta da fruticultura aliada à exportação, não só o mercado interno, nós temos essa movimentação aqui, ó.
um Ceasa geograficamente pequeno, o de Juazeiro, porém é a segunda maior força em faturamento do país, né? Então, esse é um dado muito relevante que traz o que é a gente buscar equilíbrio entre exportar e comercializar no mercado interno. E, por último, e não menos importante, a nossa região é um importante polo de geração de empregos no país. Volta e meia, quando a gente faz as avaliações do CAGED, sempre há destaque para a posição de Juazeiro e Petrolina, pelo nível de empregabilidade em função do agro, né? Porque nós somos essa região que faz muito bem o mercado interno e a exportação. E aí também, quando a gente vem falar sobre isso aqui, é comum o seguinte entendimento. Bom, o que o Júnior está falando aí é o seguinte, ó, ele está falando de uma região que prioritariamente exporta e o que sobra faz mercado interno. Esse é o pensamento natural de todo mundo, né? É uma região reconhecidamente exportadora no Brasil e no exterior, não é isso? Todo mundo tem esse sentimento. Olha que número eu vou trazer, a gente falou de uva agora há pouco, olha que número eu vou trazer. De toda a uva que o Vale produz, 87% do volume fica no mercado nacional. Veja que gritante é esse negócio aí. Então, assim, olha, eu estou falando que o Vale exporta apenas 13% da uva que ele produz. Eu estou falando aí de cerca de 16 mil hectares de uva, que é o todo que a gente tem na região. E desses 16 mil hectares de uva, apenas 13% é exportação. Aí isso vai variar de acordo com o ano. Tem um ano que vai chegar a 10%, tem um ano que vai chegar a 15%, mas não passa de 15%, né? Então, o grande mercado hoje do Vale do São Francisco chama-se Brasil. Porém, com apenas 13% ou 15%, vamos arredondar, 15% de exportação, a gente consegue conferir à região um protagonismo que o Brasil e o mundo todo conhecem. Então, trazendo essa realidade aqui para o Norte Pioneiro, aqui para o Paraná, eu não estou falando que a gente precisa exportar da noite para o dia tudo aquilo que a gente produz, ou quase tudo, porque é natural a gente pensar, pô, 50% tem que exportar, 80% tem que exportar e o resto do mercado interno. Não. O Vale está dizendo para você que apenas com 10 ou 15% de sua produção exportada, a transformação do modelo de negócio já é altamente significativa. Outro ponto importante também, relevante aqui, é o seguinte, ó, a gente produz fruta de janeiro a janeiro. E então o Brasil é esse cara que consome fruta o ano inteiro, enquanto nas exportações a gente tem janelas de mercado. Para a Europa só pode exportar naquele período, para Estados Unidos somente naquele, para Oriente Médio, para não sei o quê. Então, por conta disso, existe uma desproporção. Outra coisa importante aqui, o Vale vende bem a sua fruta no mercado interno, porque o Vale tem um equilíbrio desse volume de exportação. Se esses 15% aqui, que hoje são destinados à exportação, no caso da uva, fossem todos para o mercado nacional, haveria uma super oferta de volume em dado momento e preços baixíssimos. Então, ou seja, perceba que o grande mote do negócio é buscar equilíbrio entre exportar e comercializar nesse nosso gigante Brasil. Aqui uma passagem rápida sobre os números da exportação, que Eduardo já falou muito bem, mas eu vou tentar ser mais rápido então. Brasil é o terceiro maior produtor do mundo, né? Então nós somos excelentes em produzir, né? Mas somos apenas o 23º exportador. Então somos bons em produzir, mas temos dificuldade para exportar. Ok? Essa é a primeira coisa. Por que nós produzimos tanto e com tanta qualidade, mas nós exportamos tão pouco? Por que a gente não consegue buscar esse equilíbrio a nível de Brasil que a gente hoje tem no Vale do São Francisco? São perguntas importantes. Eduardo falou, 97,5% do que a gente produz hoje fica no mercado nacional e cerca de 75%, esse número é 23%, Eduardo falou de 22%, entre 75% e 85%, né, das frutas são exportadas para o exterior. Aliás, Eduardo falou da Europa. Vamos lá. Aqui, ó, Eduardo falou desse número aqui. E de tudo que a gente faz para a Europa, de todas as frutas juntas, né,
a gente tem uma grande concentração no mercado europeu, a gente tem uma fatia menor aqui para os Estados Unidos e 8% distribuído aí em outros, que pode ser Oriente Médio, agora a gente está falando de China, pode ser Rússia, né? Enfim. Então, primeira reflexão aqui importante, né? E é importante a gente falar sobre isso. Nós temos uma absurda concentração do pouco que nós exportamos. O pouco que nós exportamos é altamente concentrado no mercado europeu. Significa dizer o que, se o europeu do lado de lá ele gripar, ele espirrar, a gente aqui pega a pneumonia. É simples e direto o raciocínio. Então, somos altamente dependentes de um mercado só, e se esse mercado ele tem problemas, a gente vai ter problemas muito maiores. Eduardo falou que nós precisamos colocar as cestas, os ovos em cestas diferentes, né? Diversificar esse mercado de exportação para envolver um nível de risco menor e, sobretudo, para buscar melhor valor agregado. Então, esse é um trabalho que a Abrafrutas vem fazendo hoje com excelência, né? A Abrafrutas que tem contribuído significativamente para a fruticultura do país, sobretudo em caráter organizacional, informativo, institucional, e a Abrafrutas tem feito um trabalho muito bacana com o Ministério da Agricultura sobre a abertura de mercados, que se faz necessário por conta desse número. Então, já exportamos pouco, gente, só que do pouco que a gente exporta, a gente concentra quase tudo na Europa, e isso é um ponto de atenção bem grande. Aqui o que o Eduardo também falou mais cedo, a gente bateu recorde no ano passado em exportação, 1,2, 1,3 bi das exportações do Brasil, de frutas de uma maneira geral. Estamos caminhando para bater recorde mais uma vez esse ano. Esse terço final agora, os últimos 3 meses, é o período onde o Brasil mais exporta no ano, todas as frutas de uma maneira geral. Então, vamos bem aqui. E aqui, rapidamente, quais são as principais frutas, quais foram, né, as principais frutas exportadas do Brasil em 2023. Em primeiro lugar, manga, seguido do melão, falando aqui em volume, tá, gente? Volume em tonelada. Manga, melão, limão, melancia, uva. Uva aqui largamente sem semente, exportação de uva com semente eu vivenciei no começo da minha carreira, hoje acontece muito pouco, tá? Então, predomina a uva sem semente, sobretudo a grande maioria lá do Vale do São Francisco, né? Aqui nós temos conservas e preparação para frutas, depois vem banana, depois vem o mamão, depois vem a maçã, depois vem o abacate. Eu coloquei aqui somente as 10 primeiras, né? Aparece nessa lista aqui da goiaba, e aí eu vou dar uma dica para todo mundo. No site da Abrafrutas eles têm bastante informação a esse respeito, e existe lá uma aba só de estatísticas, eles têm um BI, onde você pode selecionar a informação que você quer, o ano que você quer, e tudo isso aí vai estar disponível de forma gratuita para quem quiser pesquisar. Então, perceba que das frutas que nós temos aqui no Norte Pioneiro, a gente tem aqui, são somente, se eu não me engano, o abacate, não é isso? Entre as 10 primeiras. As demais, a gente tem a uva aqui, né? Mas a uva daqui é uva com semente, e as demais frutas aparecem na estatística, só que bem mais na frente, em volume menor. Se eu trago essas exportações por estado do Brasil também em 2023, baseado em volume, nós temos Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, São Paulo, Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, aí chega a gente aqui, ó, Paraná, e depois, Paraná e depois o Pará. Aí a fala do colega ali eu achei bem bacana. Quer dizer, a gente passa pelo Rio Grande do Sul, passa por aqui para chegar no Rio Grande do Sul, para chegar em Santa Catarina, e esses caras têm um protagonismo um pouco maior do que a gente, sendo que a gente aqui tem um grande potencial por desenvolver. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é na escala, ó. Ver onde a gente está aqui no Paraná, obviamente estamos entre os 10 primeiros, mas olha a escala aqui, e ver a escala desses 4, 5 primeiros aqui, né? Então, a realidade de exportação de Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, São Paulo e Ceará, né, é bastante diferente dessa aqui, né? Mas, assim, isso é uma evidência, é a foto do retrato de ontem, mas também significa o nosso ponto de melhoria
Então, significa que é onde a gente pode crescer, a direção que nós podemos caminhar. E no caso aqui do Norte Pioneiro, a gente pode sair dessa posição e pode avançar aqui, ó, entre Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina para os próximos anos, se a gente trabalhar para isso. Ok? Eduardo falou desse número, eu trouxe porque eu acho bastante relevante, uma característica da fruticultura, de todo o nível de emprego gerado pelo agro, 16% é dado à fruticultura. A gente está falando aí de 5 milhões de empregos, segundo o CAGED 2023, né? E esse número aí, ele realmente é melhorado pela Abrafrutas, né? Estamos falando de 5 milhões de empregos aí ano, né? Somente para a fruta. Então, a fruta, ela tem um nível de exigência de mão de obra bastante relevante, se comparado às demais culturas, né, às demais áreas do agro, e isso é ponto fortíssimo a nosso favor, porque significa que confere um caráter econômico bastante relevante de desenvolvimento para as regiões onde produzem e comercializam frutas. Como eu falei, o Vale de São Francisco é um grande case de sucesso em função disso, né? São milhões de famílias que são empregadas de forma direta e indireta, comércio local, ele fica fortalecido. Outros polos de desenvolvimento costumam acompanhar o polo frutícola quando ele se desenvolve em determinada região, e é tudo que a gente tem aqui à mão, né? Juazeiro e Petrolina hoje é um grande polo lá para a região medicinal, né? Recebe médicos da região no Nordeste todo, vão para Juazeiro e Petrolina. Nós temos grandes hospitais na região, é um polo educacional também bastante relevante, o comércio é bem forte, tudo em função disso aqui, ó. O agro, a fruticultura, grande geradora de emprego, força motriz de desenvolvimento regional, e é tudo que nós podemos ser aqui com o potencial que nós temos em mãos. Eu trouxe aqui para falar sobre as intempéries climáticas, né? O mundo todo tem sofrido com isso, e o que é que a gente tem como oportunidade de exportador de fruta a esse respeito. Eu não sei se a região aqui consegue produzir o ano inteiro também, ou se a gente depende do período do ano. Algumas frutas o ano todo, outras não, né? E o que acontece? O mundo todo vem sofrendo com isso. Onde não chovia, hoje chove. Onde chovia, agora tem dificuldade para chover. Onde fazia frio, faz calor. O mundo tem sofrido grandes convulsões do ponto de vista climático. E o Brasil tem surgido como um coringa nesse momento aqui. O ano passado foi bem lúcido isso, porque para a gente exportar, a gente vai exportar justamente num período que outros países no mundo não conseguem fazer aquela fruta para aquele lugar. Falando de Europa aí, então eu vou exportar na hora que os países concorrentes do Brasil não conseguem fazer por questões climáticas. Ano passado, muitos países não conseguiram exportar por conta de clima, além da questão climática. Então, aqueles países que vêm um pouco antes do Brasil, ou que vêm um pouco depois do Brasil para determinada fruta e determinada janela, sofreram muito com chuva, sofreram com excesso de calor, sofreram com furacões, né? Estados Unidos teve dificuldade, e por conta disso, o Brasil, que é esse cara aqui, ó, que produz o ano todo, o Brasil, ano passado, preencheu várias lacunas que não eram normais de aparecer, porque outros países costumam caminhar com volume, e em função das intempéries climáticas, né, houveram oportunidades, e a gente, como tem a fruta em mãos, a gente conseguiu trabalhar. Então, trabalhamos melhor Europa, trabalhamos, sobretudo, melhor Estados Unidos, né? E a gente conseguiu valor agregado. Dado a isso aí, a gente também, né? Além da produção nossa, mas dado a isso aí também, a gente conseguiu bater recorde nas exportações. Então, se o Norte Pioneiro tem essa característica para algumas frutas de caminhar com a produção o ano inteiro, é possível que a gente tenha oportunidades começando a ser descobertas aí em função da questão climática que tem ocorrido no mundo. Obviamente que a gente também sofre aqui com questões climáticas,
não vou dizer que não, mas o Brasil tem um apelo muito forte, essa questão da natureza. Então, a gente não vive de furacão, a gente não tem grandes incêndios ou queimadas que danifiquem a parte frutícola do Brasil como um todo. Nós não vivemos grandes geadas aqui, a gente já teve situações como essa, mas não é uma coisa corriqueira. Então, o Brasil é, sem sombra de dúvidas, um grande coringa aqui pelo fato de conseguir produzir todo ano e de ocupar janelas em função dessas oportunidades. Mas e aí? Avançando, e essa parte que eu acho que é a mais legal de falar, se nós entendemos que nós precisamos fazer mercado nacional, uma vez que vocês já são bons produtores e que vocês já produzem fruta de excelência, se a gente entende que, além do mercado nacional, a gente precisa traçar estratégia também para fazer exportação, por onde começar? Quais são os passos? Sobretudo, falar em pequenos volumes. Eu trago aqui 2 modelos, né? O primeiro modelo é o modelo mais simples, que é a exportação direta, esse aqui, a exportação indireta, que como é que acontece? É razoavelmente simples. A empresa, ou a cooperativa, ou a associação vai ter a fruta ela vai estar certificada, né? E vem um trader, compra a fruta e esse trader exporta. Esse é o caminho mais simples, né? Então, é exportação indireta, porque quem exporta é o trader, não é a cooperativa, não é o produtor, não é a associação, é a cooperativa. Então, o nível de complexidade aqui é menor, no entanto, a gente não está na frente do processo, ok? O outro modelo, que eu acho que esse aqui é bem mais interessante para a gente, em dada medida, é a exportação direta, que é aquele modelo onde você, de fato, vai estar de cara para o gol. Você, de fato, vai ser o exportador que vai estar na frente do processo. Quais implicações que esses modelos podem trazer? O primeiro, que é a exportação indireta, você vai ter que ter a certificação, que eu já vi que a gente já tem isso aqui minimamente alinhado, né? A gente está conversando muito sobre isso. E, além disso, eu tenho que ter uma produção onde o manejo seja um manejo já desenvolvido de forma que, na hora da colheita, a gente tem uma fruta sem resíduo químico, sobretudo olhando para o mercado europeu, que é esse cara aí que consome a maior parte da nossa fruta. Então, a trader vai vir aqui, vai fazer uma avaliação química, né, da fruta. Se a avaliação química está ok, a gente vai atingir os melhores mercados e aí o processo acontece. Está certificado, a fruta não tem resíduo, consigo chegar nos melhores mercados. Júnior, eu consigo exportar sem ter esse negócio aqui? Até consegue. Tem mercados que não exigem isso, como o Oriente Médio. Acredito que China não vai encher muito saco em relação a isso. Mas sim, se tratando de Europa, que é esse cara que realmente abraça volume do Brasil, né? Os melhores mercados europeus vão te pedir isso aqui. Então, na hora de manejar a cultura em campo, eu tenho que olhar o que eu pulverizo para que eu tenha essa fruta aqui apta. Mas a exportação indireta vai ser isso. Eu tenho fruta boa, eu tenho certificação, eu tenho uma fruta sem resíduo, né? Não é resíduo zero, é sem resíduo, é fora das especificações. Eu entreguei para a trader fez a venda lá, me pagou o devido e um abraço. O outro modelo, que é a exportação direta, que é a mais interessante, sobretudo para quem está começando, mas porém um pouco mais difícil, eu vou dizer por quê, é onde você vai ser o exportador de fato. Qual que é a implicação disso daqui? Implicação é que o produtor, além dele ter essa fruta de excelência que vocês já têm aqui, ele vai ter que ter a estrutura dele de embalamento, porque o cara lá ele vai querer saber aonde foi embalado e tal. E muitas vezes o trader já tem isso e ele declara isso, mas eu tenho que ter aqui minha estrutura de embalamento, né? O produtor ou a empresa ele vai ter que cuidar da logística, não vai ser mais o trader aqui, mas vai ser o produtor. O produtor ou a empresa, a associação, vai ter que cuidar do varejo, da distribuição, né, de como é que vai ser, e no final das contas, como que essa fruta chega no consumidor final e como que é o pós-venda disso. Abra Frutas, o meu amigo Jorge, fala bastante que ao viajar pelo mundo, uma das grandes críticas que ele escuta sobre a fruta brasileira é que a gente não tem pós-venda.
A gente simplesmente vendeu e virou as costas. Se a fruta ficou em ruim, em gôndola, um abraço. A gente não dá assistência. Então, enquanto no outro modelo eu só ficava aqui, ó, e entregava o resto para o trader fazer, nesse modelo eu tenho que fazer tudo. Mas qual que é a vantagem de eu fazer direto? Duas vantagens eu vou destacar. Primeiro, que aqui ó, a gente tem um livro aberto. No caso, você exportando direto, você sabe quanto que você está vendendo, qual o preço que o cara está comprando, você sabe como que é o trânsito desse dinheiro, você sabe se o mercado realmente está favorável, não está favorável, quais são. Porque quando a comercialização é sua, você domina. Quando a comercialização é de um terceiro, você já não enxerga mais, né? Então, você tem transparência no processo, porque é você mesmo que está fazendo, né? E, além disso, né, a gente vai receber em euro ou em dólar, esse dinheiro cai diretamente da nossa conta. Então, é uma condição comercial diferente daquela onde você entrega para o trader, acertou o preço com o trader e um abraço. Grande gargalo, quando a gente vai conversar com os produtores a nível de Brasil, o grande gargalo reside na questão organizacional, né? Então, essa associação que vai exportar, ela precisa ter material de embalagem dela, precisa ter uma organização mínima, precisa ter um espaço para guardar esse material de embalagem, e à medida que a safra for acontecendo e essa empresa ela vai produzindo, ó, embalagem dela no processo para fazer exportação para o mundo inteiro. Diferente de você simplesmente vender para um terceiro, e o terceiro vai lá e colocou material de embalagem e um abraço. Então, isso aqui significa ter capital de giro, isso aqui significa ter estrutura física, isso aqui significa ter um mínimo de organização, porque afinal de contas você é o exportador. Você deixou de fazer através de alguém e você passou a ser o menino grande, o chefe da família, o emancipado. Então, natural que vai vir o ônus, e o ônus é você ter um mínimo de organização para que você possa acessar esse mercado diretamente. Uma outra coisa que a gente sente falta e que é fundamental para que a gente possa exportar direto é que a gente tenha um mínimo de organização administrativa. Você vai precisar ter alguém para cuidar da administração dessa associação, dessa cooperativa. Você vai precisar de alguém para cuidar do controle de qualidade. Você vai precisar ter alguém para cuidar da logística, porque isso aí vai envolver muita logística. Vamos fazer embarque de avião, porque a gente está falando de pequenos volumes, então não precisa encher um container de fruta, basta fazer um pallet de goiaba, basta fazer um pallet de abacate, de abacaxi, mando de avião para a Coreia do Sul, mando de avião para a China, mando de avião para a Europa, para os Estados Unidos. Precisa de alguém para lidar com essa parte logística, né? Então, esse trabalho hoje quem faz é o trader. A partir do momento que eu estou exportando direto, esse trabalho ele é meu, né? Então, vocês vão perceber que tudo que eu falar aqui, a parte mais difícil, na verdade, é essa. Vocês já fazem a parte menos difícil, que é produzir com qualidade. Mas o organizar é fundamental para esse processo de exportação. Vamos precisar ter esse cara aqui do controle de qualidade, porque imagina, o cara que está comprando lá fora, ele precisa de padrão e ele precisa de frequência. Então, imaginando que nós vamos ter, ou temos, uma associação cooperativa, são vários produtores. Eu vivi muito isso nesses meus 19 anos de cooperativismo. Vários produtores, um vai produzir um pouco melhor, o outro vai produzir um pouco, de uma forma um pouco inferior. E você precisa ter um padrão de qualidade apurado, porque o importador ele não vai comprar a fruta de fulano ou beltrano, ele vai comprar a fruta da cooperativa. Ele vai comprar a fruta da associação. Então, é fundamental que haja um controle de qualidade independente, nesse momento aqui, para esse controle de qualidade, ele padronizar a fruta que a gente vai comercializar. Então, aqueles que produzem a fruta melhor vão estar numa classificação A, aqueles que conseguirem produzir num padrão um pouco menor vão estar numa classificação B, mas é fundamental que o mercado entenda que o padrão que a gente está comercializando é o padrão da cooperativa e quem vai me dar esse trabalho aqui é o corpo do controle de qualidade, né? O que mais aqui por destacar? As certificações.
A região hoje já fala de Global Gap, né? Mas em se tratando de mercado europeu, olha o tanto de certificação que a gente tem disponível aí apenas para fruta, né? Existem outras além dessas, mas eu trouxe só algumas. Então, quando a gente vai falar aí de acessar os melhores mercados, cada mercado vai exigir um nível de certificação. Então, ali, ó, o Global Gap eu costumo chamar de o CPF da fruta. Todo mercado vai exigir, Europa, todo mercado na Europa de qualidade vai exigir o Global Gap. Global Gap é o certificado que diz que você obedece às boas práticas agrícolas. Então, ele atesta que você é um produtor de acordo às boas práticas agrícolas. Todo mercado vai te pedir isso. Mas não só isso, hoje é o fundamental. Vai ter supermercado que vai me dizer assim, olha, além do Global Gap, eu quero também o SMETA ou o GRASP. O que é que esses dois caras aqui querem dizer? São certificados de ordem social. Então, diz que você não usa mão de obra escrava, diz que você obedece às leis trabalhistas, ele diz que você trata bem os colaboradores, ele diz que você registra todas as horas extras que você paga para cada um deles. Então, ele vai a campo para entrevistar os colaboradores, para saber se todos realmente são bem tratados e estão trabalhando de forma digna, né, que não há exploração de mão de obra infantil. Então, tem supermercado que vai exigir isso aqui, porque nessa Europa altamente competitiva, tem rede de supermercado lá que já faz esse trabalho pelo consumidor final. O consumidor final, ele não quer saber de comprar uma fruta de uma empresa que no ciclo produtivo usou mão de obra infantil. Ele vai dizer assim, bom, se eu comprar essa fruta aqui, eu vou estar incentivando essa indústria da mão de obra infantil. Então, eu quero um supermercado que me ofereça produto que me ateste isso, né? Então, aqui são possibilidades. Esse aqui, ó, fala de questões ambientais, esse aqui fala de comércio justo, esse aqui é para o supermercado grande no Reino Unido, e por aí vai. Então, existe uma série de certificações possíveis que a gente só desenvolve quando a gente tem um mínimo de organização para a gente trabalhar de acordo. E não somente essas, mas eu gostaria também de falar rapidamente aqui do orgânico. Eu já sei que a região aqui é forte na produção do orgânico. Existe um mercado lá fora gigantesco para fruta orgânica. Eu tenho um cliente que me fala assim, ó, o que você tiver de fruta orgânica aí, tudo que você tiver eu compro. Tudo. Esse próprio europeu aí. Então, se a gente é esse ator que produz de forma orgânica, a gente tem um nicho de mercado específico que costuma pagar melhor, né, desde quando você consiga atestar que você é esse cara da produção orgânica, e há selo de certificação também para isso. Então, quando você vai exportar direto, todas as possibilidades estão aí, é possível a gente atingir os melhores mercados sim, porém a gente tem que ter esse nível de organização preliminar. E aqui é o grande X da questão. Nem todo mundo consegue se organizar, e para mim o grande diferencial para que a gente consiga entregar esse mínimo aí, que é a organização, são os modelos das cooperativas, né? Você tem várias engrenagens, umas maiores, outras menores, mas todas juntas formam um todo, e o todo ele é potente. Então, quando a gente precisa ter um galpão de embalagem, a gente tem que comprar embalagem de forma antecipada, tem que colocar o dinheiro, a mão no bolso, para poder fazer investimento. Se você está em cooperativa, isso é menos pesado para o produtor, isso é viável. Se você tem que ter um corpo administrativo e você tem que pagar pelos melhores funcionários para que eles entreguem o melhor resultado, dentro da cooperativa isso é possível. Se você quer trabalhar com volume e frequência, porque o cara lá fora ele quer frequência, para atender os melhores mercados, dentro da cooperativa, isso aqui é perfeitamente possível. E aí eu trago um case que eu sempre falo a respeito, que eu acho que ilustra bem, num ano que eu não me recordo, e eu estava numa cooperativa que tinha produtores bem pequenos, como é o caso aqui de muitos de vocês, e produtores médios. E a gente exportava para o mundo inteiro, e na minha região, essa cooperativa onde eu estava tinha 500 hectares, né, todos pequenos juntos, e tinha uma grande empresa privada chamada La Brunier, falar o nome porque essa história é bem interessante, e a La Brunier na época tinha 900 hectares de uva somente.
E aí você imagina uma empresa de 900 hectares de uva, tem o melhor corpo técnico, tem o melhor corpo comercial, tem os melhores mercados, porque tem que dar vazão a 900 hectares de uva. E aí a gente fazia exportação para o mundo todo, a gente com 500, e certa feita eu estava em Londres, na Inglaterra, e na época era rainha, hoje é rei da Inglaterra, na época era rainha, e eles têm lá uma coisa de cada tipo de item que eles consomem dentro da família real, eles têm os supermercados ou as lojas específicas que fornecem o produto para eles. E quando vai para a parte de alimentos, tem até hoje um supermercado lá bastante famoso. Na época a gente apelidava do supermercado da rainha, porque ela só comprava as comidas dela lá, chama-se Mark Spencer ou M&S. Um supermercado de altíssimo padrão, valor agregado elevado, a gôndola das mais bonitas do mundo. Com certeza é uma gôndola que todo produtor de fruta gostaria de ter, ou de estar, porque realmente é bem competitiva. E aí estou eu dentro do supermercado M&S, Marks Spencer, e chego lá na gôndola, era a safra do Brasil, está lá a cumbuca de uva, que vem a rastreabilidade, né, dizendo onde é o país, e o GGN diz quem é o produtor. Estava lá uma cumbuca da Labrunier, que é esse cara dos 900 hectares, e do lado da cumbuca da Labrunier estava uma uva da cooperativa que eu trabalhava na época, com um produtor de apenas 1 hectare. Ou seja, o cara de 1 hectare somente, ele estava na mesma prateleira, na mesma gôndola, brigando de igual para igual, com o cara de 900 hectares, numa das redes de supermercados mais famosas do mundo, com uma fruta de extrema qualidade, e se brincar, aí é o detalhe que a gente não vai saber nunca, e se brincar a gente vendeu essa fruta para o supermercado, talvez até num preço melhor do que a Labrunier. Então, aonde que a gente vai viver uma realidade onde um produtor ele vai conseguir ser competitivo com um cara de 1.000 ou 1.500 hectares? Nunca, a não ser no modelo como esse aqui, ó. A cooperativa ou a associação, ela transfere potência para o produtor. Então, se vocês que estão aqui hoje, escutando sobre fruta, conseguem se desenvolver de forma a estarem numa cooperativa, toda essa prosa que eu falei aqui, ela é possível. Ela é possível. Organização é a chave do negócio, tá? E aqui eu vou vender o meu peixe, exportar é a minha empresa, como eu falei mais cedo, e eu faço os dois negócios, tá? Eu faço tanto a exportação indireta para vocês, que no caso eu chego aqui, fecho um preço e exporto em meu nome e vou pagar o preço acordado. Então, se eu comprar por cinco reais o quilo e amanhã eu vender por 7, eu vou pagar os 5. Se amanhã eu vender por 8, por 9, por 10, por 12, eu vou pagar os 5, porque o que a gente acordou foi o quê? Foi 5. E é justo, né? Mas eu faço tanto esse trabalho que as traders convencionais fazem, mas através da Exportar eu também faço esse outro modelo que os produtores gostam bastante, de fazer a exportação do produtor, da cooperativa, diretamente para o mercado externo. Como é que funciona isso, Júnior? Coac, né, a cooperativa aqui da região. Coac é exportadora de goiaba, né, de Carlópolis, e Coac hoje exporta via trader. Então, quando ela exporta via trader, estou só supondo, tá, gente? Só exemplo. Quando ela exporta via trader, o que aparece é o nome de quem? Do trader. Quem é o exportador é o trader. Então, a cooperativa Coac vai lá, entrega para o trader exporta. E vai morrer nessa história aí. A gente não sabe exatamente o que acontece do trader para o cliente. Essa minha proposta é justamente o contrário. Eu visto a camisa da Coac ou qualquer outra cooperativa que seja, né? Essa cooperativa tem que ter essa retaguarda aqui que eu falei mais cedo, né? Administrativo, contas a pagar, contas a receber, o financeiro, o cara que vai emitir nota fiscal, o cara que vai lidar com a logística, o cara do controle de qualidade, e quem vai ser o exportador é a cooperativa. No caso, a minha empresa, o nome dela, ela não aparece em canto nenhum. Trabalha como, Júnior? Eu vou fazer a ponte entre essa cooperativa e o mercado externo. Com esses 20 anos de know-how, de experiência, eu tenho bastante cliente lá fora, e eu uno as duas pontas
e aí é documento da cooperativa diretamente para o mercado externo, e é dinheiro do mercado externo diretamente na conta da cooperativa, não passa o dinheiro na minha mão, né? E eu vou ganhar como? Eu ganho comissão de X% a combinar em função do resultado que chega no Brasil. Então, eu faço o trabalho comercial em nome daquele que eu vou representar e, além disso, eu vou assessorar essa cooperativa ou associação em todos os trâmites. O que é que precisa fazer a parte logística? Quem é o cara? Vamos treinar o cara? Vamos treinar o controle de qualidade? Vamos passar as diretrizes? Vamos organizar? Vamos, contas a pagar, receber, tem que fazer registro de exportação, a nota fiscal tem que ter um código diferente. Vamos treinar essa turma aí, porque é algo que a gente já faz a vida inteira. O que eu não consigo fazer hoje é botar a mão na massa e eu mesmo fazer. Mas se a cooperativa consegue se organizar, como eu falei aqui há pouco, e tem toda essa estrutura por trás, na retaguarda, para a gente desenvolver, a gente pode fazer a exportação direta. A vantagem qual que é? Na hora de exportar, eu vou sentar com a direção da cooperativa e falar, a gente tem cliente no Oriente Médio, tem cliente em Singapura, tem cliente no Japão, tem cliente na Europa. Esse cara paga assim, esse paga assado, esse é com esse prazo, esse adianta tantos euros, esse adianta tantos dólares, esse é mais... Vamos como... Minha sugestão cooperativa é nessa direção. Mas vamos decidir junto e a gente vai construindo. Vamos comprar material de embalagem. Em vez de comprar material de embalagem lá na casa de embalagem, eu vou comprar diretamente no fabricante. Vamos comprar caixa na Klabin. Então, como é que compro? Chama a Klabin aqui, eu conheço todo mundo. Chama a Klabin aqui, vamos conversar. Porque, como cooperativa, agora vocês vão ter volume para comprar carreta ou caminhão trucado, que seja. Enquanto produtor, você não consegue alcançar a Klabin. Exemplo, tá, Klabin? Porque você não tem volume, você não tem capital de giro. Então, se você é cooperativa, você tem uma potência na mão e você pode começar a exportar e exportar direto. Carta na mesa, tudo na mesa, preço transparente, ônus e também bônus, e o processo tende a ser positivo, ok? E aí a gente decide, né? Com isso aí, a gente decide... Era para estar girando esse moço, ó. A gente decide... Volta. Como a gente quer caminhar, né? Se a gente entende que a gente vai crescer e a gente precisa crescer, ficou claro aqui nessa conversa nossa que é importante aliar comercialização, mercado interno com exportação. Se a gente precisa de solução para exportação, eu tenho hoje solução nessa linha, podemos conversar, mas, sobretudo, a gente entende que é preciso exportar para que a gente cresça com um mínimo de equilíbrio e segurança, para que a gente tenha a melhor rentabilidade do negócio como todo. Não é preciso exportar 50%, 100%, mas a gente pode começar esse processo. O primeiro passo é organizar, e essa parte comercial, digo para vocês, é a parte menos difícil, porque é o que a gente já faz todos os dias. E digo mais, se a cooperativa fala assim, olha, eu quero contratar um profissional ponta de linha para cuidar das minhas exportações, tem custo imobilizado aí, porque vai ter que pagar um salário mais alto para um profissional melhor. No nosso caso, como é comissionado o resultado, se exportar um pallet, é comissão em cima de um pallet. Se exportar 10 em cima de 10, se exportar 100 em cima de 100. Se não exportar, também não tem. Entende? Agora, ao passo que você contrata a mão de obra qualificada, você tem um custo operacional fixo, exportando ou não. Então, existe uma série de vantagens. O fato é que as oportunidades estão aí à frente de vocês, né? É mais fácil certificar se vocês estiverem organizados. É mais fácil adquirir material de embalagem se vocês estiverem organizados. É mais fácil comercializar para todos os cantos do mundo se nós estivermos organizados, e pode sim ser de pequeno volume, pode ser através dos portos em volume maior, mas pode ser em pequenos volumes através dos aeroportos do país. Tá? Aqui. Esse aí é o meu contato, tá? Que fica mais fácil, aí você aponta o telefone para esse QR Code, e vai cair diretamente na minha rede social, que é onde eu interajo com maior facilidade. Ali você pode me chamar, a gente pode conversar, e também você pode assistir um pouco desse conteúdo que eu desenvolvo aí ao longo desses anos. Eu posto tudo lá, né? Bastante
é rico do ponto de vista de informação, de fato, de mercado, do que tem acontecido, de possibilidades que a gente pode passar a abraçar e que até hoje não estavam em nosso radar. Então, eu fico à disposição de todos vocês aí para que a gente possa interagir o máximo possível. Eu vou passar o dia aqui na feira, ok? Também fico à disposição. Agora a gente vai ter um momento para pergunta e resposta, se houver pergunta, né? E é isso. Agradecer a todos aí pela atenção e eu fico à disposição. Obrigado. Faz agora a pergunta e a resposta? Momento agora para a pergunta, a gente abre. Não sei se o Eduardo ainda está aí, né? Tá. Eduardo ainda está aí. Então, gente, a gente fica à disposição. Esse aí já tem, né? Esse aí tá... Agora tá funcionando. Se quiser sentar ali, Júnior. Tá. A gente... Aí é bom passar para alguém o microfone se for ter a pergunta. Isso. A gente está com um probleminha de horário. A gente avançou um pouquinho nosso tempo. Então, eu vou abrir para uma pergunta agora para o Júnior aqui e uma pergunta para o Eduardo, se tiver alguém que tiver alguma pergunta, só para a gente atender a curiosidade de vocês aí. Alguém tem alguma pergunta? Pro Eduardo. Eduardo é aquele que falou sobre o curso. Paulo, então eu posso falar com o Paulo? Não. Eu gostaria de falar com o Paulo daí. Ah, sou eu. Desculpa, Paulo. A respeito do curso em Santo Antônio, tá? Você disse que a expertise da proposta de assistência técnica seria para aquele X volume de frutas. E nesse caso, esse curso vai abrir para outras frutas também a expertise? Sim, o curso de fruticultura ele vai abranger todas as frutas produzidas no país, né? Então ele é um curso de graduação em fruticultura. É lógico que ele vai dar enfoque às frutas mais produzidas no Paraná, mas não vai deixar de atender, porque vai ser divisão de frutas temperadas, de frutas de clima temperado, de frutas tropicais. Então tem um atendimento mais genérico para outras frutas também, além dessas priorizadas pela extensão. Mais alguma pergunta? Não? Eu queria fazer uma pergunta para o Eduardo, rapidinho, só para que a gente está avançado no tempo aí, Eduardo. Você comentou das potencialidades que você enxerga aqui para a região Norte Pioneiro, né? O Júnior também comentou da questão do abacate. Mas você falou de pitaia, avocado, goiaba e abacaxi, é isso mesmo? É que você enxerga aqui para a região? Ou depois o Júnior também, se quiser comentar alguma coisa? Para exportação, né? Pensando em exportação. Perfeito, perfeito. Foi isso mesmo que eu disse. Eu falei em cima do que você colocou, como que tem sido produzido aí. Essas eu vejo um potencial maior para a gente começar a trabalhar por conta da demanda. A Abrafrutas, como tem uma representatividade grande no Brasil, todas as demandas internacionais chegam através da gente. Tipo assim, me indica um produtor tal de goiaba orgânica, me indica um produtor de abacaxi, me indica. Então a gente vai tentando distribuir e organizar, apesar de não entrar em nada comercial. Então essas são as que eu vejo grande potencial, Paulo, grande consumo, abacate, e também devido aos mercados que a gente vai abrindo. Só para ter uma ideia, não vou ser rápido por causa do tempo, mas nós acabamos de abrir avocado numa sequência de meses para a Índia, né, um grande mercado consumidor, para o Chile, que está abrindo agora no dia 5 de novembro, acaba a consulta pública que vai começar, e para o Japão. Né? Eu estava falando agora com o pessoal da Apex, só o Japão comprou no ano passado mais de 160 milhões de dólares de avocado. Então a gente tem um grande potencial para fazer aí uma fruta premium aérea para o Japão. Chile aqui do lado, tão perto, a gente pode fazer com vocês, perto de vocês, uma fruta terrestre. Então, grande potencial. Tive agora em Santiago, passei 5 dias. Eu nunca vi comer tanto abacate e tanto avocado como eu vi lá. Então, a gente tem grandes oportunidades para essas frutas. O abacaxi, porque é uma vedete do mercado internacional, né? Uma fruta
bastante apreciada, que tem um shelf life complicado, por isso não chega muita fruta de qualidade, né? A pitaia tem crescido muito, estou me preocupando um pouco com pitaia, porque a gente teve informação aqui na Prafrutas que recentemente tem um fungo chamado cancro da pitaia que está se alastrando lá pelo Paraná, pelo Pará, na produção do Pará, e corre risco de espalhar para o Brasil. Prejudica a fruta não na polpa, mas sim no valor comercial externo. Mas então, são essas frutas. E a goiaba, não preciso nem falar, porque a goiaba de Carlópolis é simplesmente espetacular, de uma qualidade superior, já está nesse texto que eu falei, e só é a gente trabalhar e achar como fazê-lo, porque mercado a gente tem e a Abrafrutas vai ajudar vocês. Eu reitero essa colocação aqui. Para complementar a resposta do Eduardo, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, o abacate de fato é vedete hoje a nível de mundo, todo mercado que a gente vai, todo mundo fala de abacate, todo mundo. Mas trazendo para a nossa realidade aqui do Norte Pioneiro, a gente está falando de pequenos volumes, né? A fruta brasileira, toda ela é muito benquista. Então, há oportunidade para todas, porque está falando de volumes pequenos e está falando de cargas aéreas. Então, fundamental é que a gente tenha mínimo de volume e possa trabalhar com frequência para atender mercado. Mas eu estou falando aqui de nicho de mercado específico, onde a gente pode fazer a goiaba assim, a gente pode fazer a pitaia, como o Eduardo falou, a gente possa fazer esse abacate aí, e aí um aspas, um asterisco para o abacate, a grande vedete, ou a grande procura é o abacate ras, o avocado, mas existem oportunidades para outros também. Mas como a gente está falando de pequenos volumes e de um negócio inicial, tudo aqui é possibilidade grande de negócio, desde que a gente tenha a qualidade assegurada para fazer fruta aérea, que é sempre mais cara, né, e em volumes pequenos, com nicho de mercado específico e um mínimo de frequência. Está na nossa mão. Beleza, então, gente. A gente está em cima do tempo mesmo, vai ter uma palestra aqui no auditório logo depois da gente, a gente já passou um pouquinho do nosso horário. Então, queria agradecer ao Eduardo, queria agradecer ao Júnior. Eduardo está convidado aí, a Edilene falou, a gente tem um evento aqui o ano que vem, né, o Simpósio Paranaense de Fruticultura. Então, a gente vai entrar em contato, vai voltar a conversar com vocês, talvez até com o Júnior também, para estar presente aqui e conhecer mais a região e ajudar a gente a desenvolver isso aí, tá bom? Valeu, obrigado ao Eduardo, obrigado ao Júnior, obrigado a vocês por estarem com a gente aqui.